Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui para começar o que eu prometi lá no meu vídeo sobre as leituras de outubro desse ano de 2024. Vou começar contando contos, tá bom? Contos macabros, contos de terror. Aguardem aí, já vou contar o primeiro. Bom, gente, esse primeiro conto me foi indicado por algumas pessoas lá naquele vídeo que eu falei que eu ia ler aqui os contos, né, de horror. E eu tenho uma vaga lembrança que eu já conheci esse conto do tempo que eu estudava inglês, porque é um conto que está nessa coletânea aqui, Contos de Horror do Século XIX, uma coletânea escolhida por Alberto Manguel, né, que a gente adora os livros dele. Não foi ele que escreveu, tá? Mas tem sempre um comentáriozinho dele antes do livro, do conto. Então é logo de cara o primeiro, que se chama A Mão do Macaco, ou A Pata do Macaco. Eu me lembro que eu conheci esse conto como A Pata do Macaco, mas em inglês, né? The Monkey's Paw, mais ou menos isso. Há muitos anos, né? Eu era adolescente ainda, né? Naturalmente não foi o conto completo, penso eu. Não lembro mais. Foi quando eu estudava a língua inglesa. É um conto que foi escrito por William, qual é o nome dele mesmo? Eita, eu coloquei. William Wymark Jacobs. Ou seja, aqui em português a gente falaria W.W. Jacobs ou Jacobs. Mas enfim, é um autor daquela época, né? Esse conto foi publicado em 1902, tá? Pela primeira vez. E é o seguinte, vamos lá, vou contar o conto todo, tá? Então quem não gosta de spoiler, antes de eu terminar, sai do vídeo. Porque alguns anos atrás eu comecei esse quadro aqui no canal chamado Contando Contos, e eu não contava o final, e o pessoal ficava bravo, por causa dos spoilers. Então eu resolvi que esse ano eu vou contar com tudo, tá bom? Bom, é o seguinte, começa o conto assim, tem um casal já com uma certa idade e um filho já adulto. Está um dia muito frio, aquele tenebroso, né, gelado. Eles estão em volta da lareira à noite. O pai e o filho estão ali jogando xadrez, né, que eu achei bem interessante. Naquela época, né, se passava o tempo assim, jogando xadrez, ou conversando, ou jogando cartas, enfim. E aí, de repente, se escuta alguém bater na porta. Aí o senhor, né, eu esqueci o nome dele, o pai, né, vai e abre a porta. E é um antigo colega dele, um soldado, né, dos tempos de guerra e tal. E ele entra, né, veio fazer uma visita, tal, é muito bem recebido, eles começam a bater papo. E entre uma coisa e outra, eles começam a falar que uma noite como aquela é interessante contar histórias de medo e tal, né. Achei bem interessante isso. Normalmente as pessoas gostam, né? Depois eu vou contar algumas coisas que já aconteceram, assim, né? De reunir pessoal lá no sítio e a gente ficar contando essas coisas. Mas enfim, aí ele pega e fala: olha, uma das coisas que me aconteceu lá na Índia, era um homem muito viajado, foi que me deram uma pata de macaco, tirou da bolsa, do bolso, e tava uma garra, né, como se fosse a mãozinha do macaco, mas já bem deteriorada, né, com o passar dos anos e tal. E falaram para ele que com aquela pata de macaco ele poderia fazer 3 pedidos, 3 desejos, né, como se fosse tipo as 1001 noites, e que seriam atendidos. E ele conta isso pro pessoal. Aí o pessoal fica todo, mas como que é? O senhor conseguiu? Ele falou: consegui, eu consegui. Mas eu não recomendo.
Porque isso aí a gente sabe, né? Toda magia, através da magia, você consegue muitas vezes aquilo que você pede. Porém, você tem que pagar de alguma maneira. Detalhe. Bom, e aí ele pega e fala, olha, eu não quero mais. Aí nisso eles já beberam, já continuaram conversando e tal. Ele fala, olha, eu não quero beber mais, eu não quero mais essa pata de macaco. E joga ela no fogo. Nossa, imediatamente o dono da casa, né, o senhor, corre e pega. Ele fala, não, mas por que você está fazendo isso? Se você não quer, dá para mim. Eu também tenho desejos a realizar. Ele falou, tá bom, o problema é seu. Tome cuidado, pense bem no que você vai desejar. E foi embora. Bom, aí ele vai embora, eles começam a confabular, os três, né, a família. Ai, mas nós temos tanta coisa, temos dívidas, nós podemos ficar ricos, podemos fazer isso, fazer aquilo, né? É aquela coisa, né? O ser humano tem isso, né? Ficar alucinado com essa coisa de três desejos, né? Bom, resultado. O filho dá ideia para o pai, que parece que eles estão, a hipoteca da casa, né? Tá faltando pagar 200 libras. Naquela época era muito dinheiro. Então ele fala assim, por que você, papai, você não pede para você ganhar essas 200 libras? Aí ele fala, é uma boa, né? Vamos começar com isso. Então tá bom. Aí no que ele faz o pedido, ele tá com a pata do macaco na mão, ele joga, imediatamente ele deixa cair no chão, assustado. Aí o filho e a mulher falam, o que que houve? Ele, não, eu não sei se eu me assustei, mas me pareceu que ela se mexeu, sabe? Tipo uma vibração. E aí eles ficam meio assustados, né? Mas aí acabam deixando a pata do macaco lá, não acontece nada imediatamente. E vão dormir de boa, tá? No dia seguinte, o filho se despede dos dois e fala, papai, meus pais, eu vou trabalhar, vocês fiquem aí bem e tal. Tá, e o dia transcorre normalmente. Mais ou menos no final da tarde, tocam a campainha ou batem lá na casa deles e eles vão atender. É um cara de uma empresa, da empresa onde o filho trabalhava. O senhor é o senhor fulano, a senhora fulano? Sim, eu vim aqui para lhe dar uma notícia um pouco triste. O que aconteceu? Seu filho sofreu um acidente. Aí eles ficam parados. Como assim? Um acidente lá na fábrica. E foi grave. Aí, aí a mulher pergunta, mas ele está sofrendo? Aí ele fala assim, não, não está mais. Aí a princípio ela fica meio assim, ele está morto. Ah, meu Deus, aquele filho único, eles ficam desesperados, não sabem o que fazer. E choram e tal, né? E não tem o que fazer. Aí o rapaz continua falando assim, eu tô aqui em nome da fábrica, dizer para vocês que a gente vai, embora a fábrica não tenha tido nenhuma culpa no que aconteceu, nós vamos lhe dar uma indenização de 200 libras. Aí eles ficam, os dois se olham. Fazer o quê, né? Vão pegar as 200 libras. Bom, e aquela choradeira, tem o enterro do filho, tal. Imagina a tristeza, né, gente? Muito triste. Bom, eles vão para casa os dois e aí passam alguns dias, né? Estão tentando, né? A vida que segue, né? Que a gente sabe quando a gente perde alguém e tentando sobreviver, né? E aí, de repente, a mulher se sai com essa para ele. Ô, fulano, eu esqueci o nome dele. O nome não importa, né, gente? Mas nós ainda temos mais 2 desejos da pata do macaco. Aí ele fala, ah, não, eu não vou pedir mais nada. Não, vai sim. Você vai pedir que o nosso filho ressuscite. Mas eu quero ter meu filho de volta, você não? Ah, claro que eu quero. E aí ele faz o pedido. E aí também, aparentemente, não acontece nada. Aí logo depois, naquela noite, eles estão já dormindo, começam as batidas na porta. Ah, ah. Aí eles ficam com receio, não sabem do que se trata, cada vez mais forte. Aí a mulher fala, fulano, é o nosso filho que voltou.
Ele falou, mulher, pelo amor de Deus, faz 10 dias que ele faleceu, não fica com essas esperanças, não sei o quê. Não, mas eu tenho certeza. E a batida na porta continua, mas ninguém ouve nada. É assim, ninguém chama ou coisa parecida. E aí a mulher fica toda animada, se você não abrir, eu vou abrir. Aí parece que tem uns ferrolhos no alto, a mulher vai buscar uma escada, e nisso ele pega a pata do macaco, já apavorado, né? E pede. Vocês sabem o que, né? Que o filho esteja morto mesmo. Volte para o mundo dos mortos. E aí a mulher não ouve. Aí a mulher abre a porta. Quando abre, não tem nada. Vocês entenderam a moral desse livro, dessa história, qual que é? A pessoa nunca pode desejar além do que tem, né? Não, tudo bem você querer, você tem que se sacrificar, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser digno daquilo que você deseja, não é verdade? Não é assim facilmente, através de magia. Se fosse assim, tava fácil, né? Que você vai conseguir tudo que você quer na vida. Vocês concordam comigo? Então essa é a história. É um pouco assim, dá um pouquinho de medo, né? Principalmente para quem tem medo dos mortos. Eu costumo dizer que a gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos, mas enfim. É uma história de terror do século XVIII, né, gente? Século XVIII é isso? Século XIX? Século XIX. Então, não se pode esperar uma coisa, né, uma ficção, né, cheia de subterfúgios como as de hoje, entenderam? Mas eu achei bem interessante, eu quis trazer aqui para vocês. Tem a ver também com, me fez lembrar de Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, aquelas, né, a pessoa querer externar seus desejos e tal, os gênios da lâmpada, né, e tem tantas outras histórias. O que me fez lembrar essa história é um tanto parecido, mas não tem nada a ver. Uma história verídica que aconteceu com a minha avó. Minha avó morava numa fazenda de café. Ela, meu avô, minha mãe era criança, as irmãs dela, e eles se reuniam à noite para contar histórias de medo. E eles estavam todos na entrada da casa dela, assim, contando. Aí, um belo dia, contando essas histórias, aí de repente eles viram uma luz, estava tudo escuro, imagina, no meio do mato, né? Uma luz que vinha na direção deles. Eles ficaram com muito medo, gritavam, quem vem lá? Ninguém respondia. Aí, o que eles fizeram? Entraram todo mundo para dentro da casa e fecharam a porta, as janelas estavam fechadas, e aquela luz veio e bateu na porta. Aí todo mundo ficou com medo. Gente, o que é isso? O que é isso? Que seria, hein, gente? Um ET? Um espírito? Uma pata de macaco? Bom, eu sei dizer que aí um deles, não sei se foi meu avô, foi abrir a porta. Abriu. Quando abriu, o que tinha no chão? Um osso enorme. Sabe, tipo um osso de vaca, de pata de vaca, sei lá, caído no chão. Tenebroso, hein? Isso foi verdade. Eu vou fazer assim, gente, vou contar um desses contos e um desses contos de medo, que eu sei vários, tá? De menina que a minha avó, meu pai, meu vô, do outro lado, meu vô, pai do meu pai, contavam que tinha acontecido com eles. Muito legal, vocês vão amar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro, gente. E olha, vale muito a pena esse livro, tá? Eu já li outros contos, eu vou trazer mais aqui para vocês e vou ver se eu trago de outros livros também, porque estamos no mês do horror, né? Mês do terror. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, coloca o positivo aqui e comente se já conhecia essa história, se já conhece esse livro, tá bom? Um beijo. Tchau.